Dia Nacional de Luta e Luto, as centrais sindicais e os movimentos sociais vão fazer atos em várias cidades do país. Esse dia é hoje. E a respeito disso, nós vamos conversar com o presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Sérgio Nobre. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os trabalhadores aí do Jornal Brasil Atual e também dos ouvintes. Primeiramente, queria que você falasse da importância desse dia e dos atos que estão aí programados para o dia de hoje, em protesto contra a condição do governo Bolsonaro em relação à pandemia e também uma forma de homenagear as pessoas que infelizmente já morreram por conta da Covid-19, Sérgio. É isso, né? Nós estamos, infelizmente, né, chegando à dramática marca, né, de 100 mil mortes no nosso país. E é dramático, né, porque a maioria dos mortos, né, pertence à população mais pobre, mais vulnerável do nosso país. E mais triste ainda, estarrecedor, é que essas mortes poderiam ter sido evitadas. O que de pior pode acontecer é naturalizar, né? 100 mil, o que é 100 mil, né? Então só quem como eu, né, perdeu parente, perdeu amigos, né, nessa pandemia sabe o quanto é duro, né? Você perder um ente querido e não poder sequer velar, não poder sequer se despedir das pessoas, né? Por isso que nesse dia, né, um ato ecumênico que as centrais sindicais vão realizar daqui a pouco lá na Praça da Sé é isso, homenagear, né, as famílias, partilhar da dor das famílias, né, e fazer essa reflexão, né, porque hoje é um dia de reflexão, porque essas mortes poderiam sim ter sido evitadas, se a gente tivesse um presidente da República à altura do nosso povo, se no início da pandemia tivesse ouvido, né, e coordenado um processo de isolamento social que era de fundamental importância ter sido realizado, quanto mais eficiente fosse no início, mais rápido a gente sairia dessa pandemia e dessa crise, poupando vidas, poupando emprego. Ele fez o contrário, né, desdenhou da situação, né, chamando de gripezinha, né? Se a gente tivesse um ministro da saúde à altura, né? Então nem ministro da saúde a gente tem adequado numa situação terrível como essa que nós estamos vivendo, e agora aliado, né, à perda de vidas, nós estamos vendo também a economia afundando, que já não vinha bem já antes da pandemia, com um PIBinho, né, muito abaixo do que o país precisa, né? Nosso país, para gerar emprego e dar uma qualidade de vida boa para o nosso povo, precisa crescer pelo menos 5, 6% ao ano. E agora, né, além do PIBinho, a crise econômica que está se instalando, porque não houve as medidas corretas que deveriam ter sido tomadas para proteger o emprego, as empresas, em especial as micro e pequenas empresas. Então é bom lembrar aí para os ouvintes, né, que as micro e pequenas empresas, por trás dela, muitas vezes um trabalhador metalúrgico, um bancário, né, o que perdeu o emprego, um trabalhador químico, e que sem condição de voltar para o mercado de trabalho, montou um pequeno negócio para poder sustentar a família, né? Um pequeno bar, um pequeno restaurante, e que agora é uma pandemia de fechamento e de quebradeira. Portanto, é uma tragédia que está acontecendo no nosso país, e nós precisamos refletir sobre isso. A importância desse ato hoje, em todo o país, é refletir. Então, nós estamos, né, propondo, né, que no país todo as pessoas parem por uma hora, né, façam manifestação. Então as manifestações estão ocorrendo nos locais de trabalho, os sindicatos estão fazendo paralisação e refletindo com os trabalhadores o que está acontecendo no nosso país. Isso pode ser feito por todo mundo, né? Quem está em isolamento pode ir para a varanda do seu prédio, no seu quintal, estender, né, uma bandeira, colocar uma faixa de protesto. Quem está trabalhando, né, os caminhoneiros podem encostar o caminhão e fazer uma hora de reflexão, porque isso é o que é de fundamental importância. O que está acontecendo no nosso país, 100 mil mortes, é uma marca trágica, não pode ser naturalizado e não pode mais prosseguir. O país tem que mudar de rumo. Há projeções que mostram que nós podemos terminar essa pandemia como o país número 1 em mortes, o que é uma vergonha para o nosso país, né? E o nosso povo não merece isso, né? Por isso que hoje é um dia nacional de protesto, de reflexão e também de chamamento, né, ao povo brasileiro para o país mudar de rumo. E quando você fala em naturalização, a gente até comentava há pouco aqui em entrevista com a jornalista Eleonora de Lucena,
Ontem, na sua live, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração justamente nesse sentido, tentando mostrar que isso é uma fatalidade na prática, como se o governo não tivesse nada a ver com isso. Ele disse o seguinte, Sérgio: a gente lamenta todas as mortes, já está chegando ao número de 100 mil, talvez hoje, né, ontem no caso. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar deste problema. Quer dizer, o Brasil, na verdade, quando a Covid-19 chegou aqui, nós já tínhamos a experiência de outros países que tinham ali se iniciado a pandemia, a própria China, também países da Europa já eram atingidos, tínhamos medidas como parâmetro e mesmo assim o governo não tomou as atitudes que eram necessárias. Não dá, de fato, como você diz, Sérgio, para naturalizar isso, para dizer que o Estado, que o governo brasileiro não tem nada a ver com esses 100 mil mortos. Exatamente, e é por isso, né, e por muito mais, que a CUT, junto com os movimentos sociais, né, há 20 dias atrás, nós entramos formalmente com o pedido de impeachment do Bolsonaro. Porque é isso, ele é um irresponsável, né? Aliás, não somos nós que dizemos, ele próprio fala, né, que ele não nasceu para ser presidente, que ele não tem estatura para ser presidente. Então é isso que está acontecendo. Então nós não temos governo. Quem teve o desprazer de ver aquele vídeo da reunião ministerial dele, que vazou para o país inteiro, viu. Nós não temos um governo, né? Aquilo ali é um hospício, né? Então imagina a 8ª economia do planeta na mão daquele povo. Então, como é que pode, numa situação dessa, com mais de 100 mil mortes, nem ministro da saúde à altura a gente tem? Quer dizer, então o povo brasileiro não merece isso. Então é por isso que ele faria um enorme favor para o país se ele reconhecesse a sua incapacidade de dirigir esse país, né, e chamasse novas eleições, para que o povo brasileiro pudesse eleger um governo de fato, né, à altura da situação que nós estamos vivendo e para nos guiar para a saída da crise. Mas renunciar é um gesto de grandeza, né, é tudo que ele não tem, né. Então, por isso que a coisa mais importante para o movimento sindical, para o movimento popular, é convencer a população brasileira que se a gente quer parar, né, com as mortes, a gente não quer ter a vergonha de ser o país número 1 em mortes nessa pandemia, se a gente quer recuperar os empregos, as empresas, né, se a gente quer recuperar o caminho da democracia, que ele ataca o tempo inteiro, ele tem que sair, né? Então o impeachment do Bolsonaro é condição fundamental para a gente mudar o destino desse país e a vida do povo brasileiro. Em relação às atividades que vão ser realizadas hoje, né, em diversas cidades por todo o país, temos aqui em São Paulo, ao meio-dia, na Praça da Sé, o ato nacional, com a participação dos presidentes das centrais, uma ação ecumênica em homenagem aos brasileiros que já perderam a vida em função da Covid-19. Depois, às 4 da tarde, também trabalhadores da saúde e demais categorias vão fazer uma concentração em frente ao Cine de Saúde, na Teodoro Sampaio. É isso, Sérgio? É isso aí, e eu vou estar lá daqui a pouco, lá na Praça da Sé, nesse grande ato, né? E espero, né, que esse ato ele tenha repercussão nacional, que o povo brasileiro reflita, né, sobre a situação que a gente está vivendo e que nos ajude nessa luta, centrais sindicais, o movimento popular, e que nós precisamos dar um novo rumo para o país. E lembrando que as pessoas também não precisam necessariamente participar de forma presencial, podem também participar por meio da internet, nas redes sociais. Exatamente, né? E da sua casa também, né? O sentido hoje é dispensar 1 hora para fazer uma reflexão da situação do país, né? E pensar, né, alternativas, né? E somar esforços, todo mundo que é de bem, que tem consciência do que está acontecendo no Brasil, para a gente estar junto num grande movimento para botar esse país de novo na rota do crescimento, da democracia, da justiça social, né, e da vida, né, da proteção da vida do nosso povo. Tá certo, Sérgio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco, né, e parabéns aí à Rede Brasil Atual por dar espaço para a gente, né, porque não é fácil, né, encontrar espaço aí na chamada grande mídia, e parabéns pelo papel que vocês cumprem nessa conjuntura tão difícil para nós. Grande abraço. Abraço, nossa equipe toda agradece as palavras. Conversamos aqui com o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.